Mateus 26, por favor. Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento, capítulo 26, lá no verso 36 em diante. Em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto e orando e dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Põe a sua mão sobre a palavra de Deus. Senhor, que esta palavra, que esta revelação possa transformar a vida de cada um de nós. Revela-te, Senhor, através da tua palavra a todas estas ovelhas. Ó meu Deus, que diminua eu e cresça o Senhor, que a tua presença seja manifesta. Eu entrego a ti, Pai, este momento. Não seja feita a minha vontade, mas como tu queres. Diga: Senhor Jesus, fala comigo nesta manhã. Diga: eu quero ouvir a tua voz, em nome de Jesus. Primeira coisa que eu quero entender com vocês aqui: quando Jesus foi para esse lugar chamado Getsemane, que também pode ser chamado de Jardim das Oliveiras, ele levou os seus discípulos. E de repente, quando ele para, ele já faz uma separação de uns para os outros. Ele chega para alguns e diz assim: vocês ficam aqui. E continuando, levou 3 com ele. Depois que ele andou mais um trecho, ele vira para esses 3 e diz: agora vocês ficam aqui. E ele continuou mais um trecho naquele jardim do Getsemane. 3 lugares, 3 tipos de pessoas, 3 situações totalmente diferentes. O primeiro lugar aonde ficaram a maioria dos discípulos. No segundo lugar onde ficaram os outros 3. E por último, aquele lugar aonde ficou Jesus. Qual a diferença disso, pastor, para a minha vida? O que isso tem a ver comigo? Olha aqui para mim. Por favor, atenta para essas palavras. Primeira coisa: para tudo existe um momento na nossa vida. Existe um tempo determinado por Deus para cada um de nós. E nós precisamos estar no lugar certo, para que a revelação do Espírito Santo, ela chegue até nós. Uma palavra bem objetiva, bem básica e conhecida por todos nós. Numa ocasião, Jesus disse assim: vinde a mim todos. Ou seja, quanto mais eu quero de Deus na minha vida, mais eu preciso buscá-lo. Quanto mais eu desejo que Ele esteja perto de mim, mas eu tenho que me aproximar dEle. Tem lugares e tem situações e tem revelações que não é para todo mundo. Mas a revelação de Deus, não importa se ela é profunda, é extraordinária, é impactante, é de tremer e estremecer a nossa vida, a revelação de Deus só vem quando Deus quer mudar algo na nossa vida. Quando Deus quer tirar você de um lugar para colocar você num outro lugar. Quando Deus quer mover algo em você.
Por que Jesus pediu para que um grupo ficasse lá, outro ficasse ali, e ele foi até o fim sozinho? Porque tem situações que muitos de nós ainda não estamos preparados para viver, ainda não estamos preparados para enfrentar. Existem situações que só o amadurecimento, o crescimento espiritual, o entendimento das coisas de Deus vão me fazer entender. Quando a gente chega à igreja, quando a gente recebe Jesus, quando nós nos convertemos à palavra, quando nós descemos as águas e passamos a viver uma vida íntegra, o nosso desejo qual é? É que tudo mude. Sim ou sim? É que tudo seja diferente, só que não é um passe de mágica, é aos poucos. Você não pode fazer comparações. Aqueles discípulos que ficaram no começo, tinha uma dose, tinha uma porção para eles. Aqueles que ficaram no meio, tinha uma outra porção para eles. Para Jesus, uma outra porção. E nenhum, e nem outro, estavam num lugar melhor ou pior. A comparação que você faz com os outros, por que acontece com fulano? Por que para ele deu certo? Por que para ela funciona? Por que para ela já aconteceu? Por que Deus falou com ela, não falou ainda comigo? Por que a resposta para o fulano veio e para mim ainda não veio? Esses questionamentos, meus irmãos, não levam a gente a absolutamente nada. Quem está comigo? Todos somos discípulos. O lugar onde Jesus nos coloca não importa. Todos estavam no jardim do Getsemane. Sabe o que significa ainda jardim do Getsemane? Jardim das oliveiras. Significa lugar da prensa, lugar da separação, aonde se moía as azeitonas para tirar o azeite. Todos estavam no mesmo lugar. Cada um recebeu uma porção, uma revelação. E eles teriam que estar prontos para ouvir, receber e viver aquilo que Deus havia preparado para eles. Esse jardim da prensa, da separação, onde se moía nas pedras, na moenda, a azeitona, onde eles foram levados, era para que eles entendessem: quanto mais entrega, quanto mais renúncia, mais perto da presença de Deus. E se eu pudesse dar um tema hoje para o que nós vamos falar, seria esse: quanto mais entrega, quanto mais renúncia, mais perto da presença de Deus. Uma pessoa que não renuncia, que não é humilde para entender a vontade de Deus, você vai ver que lá Jesus sozinho, ele só sentia o quê? Alegria. Estava em festa. Jesus não levou eles para lá porque tinha uma mesa farta. Foi isso? Jesus deixou eles para trás porque aqui no final, onde ele estava agora sozinho, tinha algo muito, muito bom. Não. Aonde Jesus foi, cada passo, cada lugar que eles vinham andando naquele jardim, a opressão aumentava. Por isso esses primeiros já ficaram aqui. Jesus disse: vocês ficam aqui, vocês esperam aqui. Porque esses aqui já não estavam tão preparados para enfrentar o que esses discípulos, esses três aqui, iriam enfrentar. Logo, esses três aqui não estavam preparados para enfrentar o que Jesus enfrentaria aqui. Deixa eu te dizer uma coisa: essa opressão que eles sentiam naquela noite, naquele lugar, e por fim Jesus, a ponto de transpirar sangue, não era o diabo, não era o inimigo, não era Satanás querendo sufocá-los. Jardim da separação, jardim da entrega, onde se moe as azeitonas. Eles estavam ali sentados, sufocados, porque precisavam vencer a si mesmos. Ali não tinha uma guerra espiritual para eles vencer, como Jesus lá no deserto, quando o diabo tentou ele.
Quando Jesus fala sobre resistir o diabo, ele fugirá de vós, essa guerra era única e exclusiva deles contra eles mesmos. É o lugar de vencer o seu eu. E todos nós somos colocados nesse lugar, pessoal. Depois de você ter entregado sua vida para Jesus, depois de você ter vencido as vontades de Satanás, depois de você ter dado um não bem grandão na cara dele e ter dito: você não me usa mais, diabo, não vou mais fazer as tuas vontades. Depois de tudo isso, vai ter ainda esse jardim do Getsemane para todos nós. Para uns, a luta vai ser muito maior. Para outros, um pouco menor. O que não quer dizer que todos não passam ou não passem por esse jardim da separação. Vai ter um momento que você vai ter que se separar de você mesmo. Vocês não entenderam? Vai ter um momento que você vai ter que se separar de você mesmo. Vai ter um momento que você vai ter que apelar para 100%, eu diria, para o Espírito Santo, para vencer o teu eu. Porque eu diria para você, eu estava meditando ontem muito sobre isso, o quanto nós já vencemos guerras nessa vida, o quanto nós já superamos dificuldades nessa vida, mas a gente sempre acaba esbarrando no nosso eu. Tem pessoas que ela tem uma facilidade tremenda para desafios, para enfrentar lutas no dia a dia, no trabalho dela, situações nas suas finanças, situações na sua casa, com a sua família, até de saúde. Eu vejo pessoas que às vezes mesmo com dor, você pergunta para ela: como é que você está? Estou bem. Ela consegue, como é que fala? Ela consegue negociar com o corpo dela e trabalha com dor, limpa a casa com dor. Às vezes levanta de manhã sentindo dor, vai trabalhar com dor. Tem pessoas que elas chegaram até aqui com uma carga de conquistas sobre os seus ombros, porque são pessoas fortes. Só que ela sempre esbarra no seu eu. Tem um inimigo que ela não consegue vencer, a sua carne, sua própria vontade. Quem está comigo? Quando eles estavam no jardim do Getsemane, a Bíblia diz que Jesus, a oração dele, já triste, angustiado, a Bíblia diz que até profundamente até a morte, a alma dele estava entristecida. A oração dele: meu Pai, se possível, passe de mim esse cálice, todavia não seja como eu quero. Ele não está falando aqui de um pecado, ele não está falando aqui de uma tentação, ele não está falando que ele está sendo tentado, como foi lá no deserto, depois de ser batizado nas águas. Ele está falando de única e exclusivamente: eu não quero que seja feita a minha vontade. E quando nós entendemos o segredo que está nesse ensinamento, nós nos tornamos mais íntimos de Deus, pessoal. Nós conseguimos nos aproximar mais dele e receber uma porção maior da presença dele nas nossas vidas. A gente sai do raso, e vai para algo mais profundo com Deus. Posso ouvir um glória a Deus? Não. Você precisa sair do raso, sabe, da superfície, e ir para um lugar mais profundo com o teu Senhor, para você começar a entender melhor o que Ele tem para você. Essa palavra não é para todo mundo que gosta de ouvir pregações, não é para todo mundo que gosta de ir na igreja aos domingos. Essa pregação, ela é restrita, meus irmãos. É só para aquelas pessoas que querem verdadeiramente ir mais profundo com Jesus. Lá você vai ter a pesca maravilhosa. Eu não estou falando de coisas materiais agora, eu estou falando da plenitude de Deus na sua vida. Quando eles estavam pescando e não pegaram nada, estavam na beira do mar, no raso, Jesus apareceu para eles e disse: pega a tua rede,
volta para o mar. Vai num lugar mais fundo. Tem pessoas querendo o que só encontra num lugar profundo, querendo encontrar vivendo num lugar raso, sem entrega, sem renúncia, sem sacrifício, sem separação. Eu vou voltar a dizer o que eu falei antes, eu vou insistir nisso. Tem um dado momento na sua vida que você vai precisar se separar de você mesmo. Você vai ter que fazer um corte, uma separação, uma cirurgia entre você e o seu eu. Você vai ter que colocar o teu eu de lado. Vai ter um dado momento quando você entender que o que você já ouviu, o que você já recebeu, o que você já fez, ainda é muito pouco para o que você sabe no seu espírito que Deus já preparou para você. Não tem ninguém que esteja aqui hoje me ouvindo, ou em casa assistindo, que não tenha no seu espírito uma convicção que Deus tem algo extraordinário para você viver ainda. Eu tenho certeza que você sabe disso, que Ele tem algo extraordinário para você, mas no raso, na superfície, você não vai descobrir isso. É no profundo, é quando você mergulha, é quando você se lança de cabeça, é quando você separa-se do seu eu, é quando você separa-se da tua vontade, é quando você pega, vem cá eu tiro o fone, não derruba tudo aí. É você pegar o seu eu, aqui está o meu eu, ó, o meu eu aqui, ó, é um grudado, né? É a minha vontade, é o meu desejo, é o que eu quero, é o que eu acho, é o que eu penso, na hora, no dia que eu quero, é o meu eu. E é difícil, né? O meu eu. Vai ter uma hora que eu vou ter que pegar o meu eu e falar assim, ele não quer largar. O meu eu fica entranhado, fica, sabe? Para eu poder largar o meu eu vou ter que encontrar algo mais especial do que ele. Vocês não ouviram isso? Repete comigo. Para eu largar do meu eu preciso encontrar alguém mais especial do que eu. Entendeu? Encontrei alguém mais especial que você. Encontrei alguém mais especial do que eu, aliás. Aí já era. Você sabe qual que é o nome dele? É Jesus. E aí eu pego o meu eu, e o meu eu não me domina mais. Não tem mais o controle das minhas reações. O meu eu vai querer, de vez em quando ele vai chegar, vai querer me dar uma opinião, vai querer me dar uma sugestão, vai querer me agarrar de novo, vai querer me dominar de novo. Calma aí, ó, pá, vou descer ele na tua cabeça. Sabe quando a gente sepultou o nosso eu? Um dia você não morreu para esse mundo, sim ou sim? Diga, eu morri, pastor. Então quem está morto não fala. Engraçado que está morto, mas toda hora quer falar, toda hora quer opinar, toda hora quer dominar, toda hora quer comandar. Aquele que morreu, que matou o seu eu, o que Paulo disse? Que não viva eu, mas Cristo, que não viva eu. Paulo pegou o eu e matou. E foi para um lugar mais... o seu eu não deixa você ir para esse lugar profundo com Deus. O seu eu sempre vai ter as reservas. O achismo, o eu sei, o eu acho, eu penso. Quem está comigo? E você pega o eu, a carne, o ser humano, e você sepulta. Mas por favor, quando você sepultar, você não guarde a pá que você jogou terra. Você fica com ela no seu ombro. Porque quando ele quiser ressuscitar, você dá-lhe outra vez. Seu miserável. Porque tem pessoas que elas... Parece uma coisa, né? Todo dia o seu eu quer botar as garrinhas para fora. E o nosso eu estraga tudo, pessoal. O nosso eu é o único que atrapalha o agir de Deus na nossa vida. Não é a tua esposa. Você pensava que o teu maior inimigo era a tua sogra?
Você pensava que a tua maior inimiga é aquela vizinha chata que você tem? Não, o maior inimigo seu é você mesmo. O maior inimigo é o seu eu, que sempre vai querer te puxar para um lugar raso, para a superfície. O seu eu, quando você mergulha, o seu eu sempre vai querer levar você para a superfície. Mas se você deixa o seu eu e você mergulha para uma vida com Deus, para fazer a vontade dele, quando você, talvez você esteja aqui no primeiro lugar, onde ainda Deus está preparando você para coisas maiores, para revelações maiores, mas você já está no Getsemane, você já está num lugar de separação. Você já entrou, você vê que Jesus não levou os seus seguidores para o jardim, todo mundo. Jesus levou os seus discípulos, Jesus levou aqueles que através deles a obra de Deus iria se manifestar nessa terra. Por que nós estamos aqui? Porque através de nós a obra de Deus vai se manifestar nessa terra. Você tem um glória aí para nós? Amém? É através da sua vida, é através da sua morte que muitos irão viver. É através da sua renúncia, é através da sua entrega que muitos irão receber. É através do seu choro que muitos vão sorrir. Não sei se vocês estão entendendo. Quem está comigo, por favor? É através das suas lágrimas que muitos vão sorrir. Eu não estou falando lágrima de dor, de sofrimento, mas quando você chora na presença de Deus, por vidas, por pessoas, por alguém que está indo para o inferno diante de você, e você não quer que essa pessoa venha partir sem conhecer o verdadeiro amor. É através do seu luto que muitos vão fazer festas. É através das suas perdas que muitos vão conquistar. E quando você entende isso, no seu espírito, que não é um tempo de alegria que produz um tempo de alegria, mas é um tempo de dor que produz um tempo de alegria, mas é um tempo de lágrimas, de choro que produz um tempo de alegria, que é um tempo de luto que produz um tempo de festa. Quando você entende isso, que esta opressão, muitas vezes para você se separar do seu eu, que não é o diabo mais te oprimindo, ele já foi vencido. Diga assim, ele já foi vencido, ele já foi derrotado. Amém? Quantos creem nisso? Crê mesmo? Ele já foi derrotado. Essa opressão que você sente às vezes, tem vontade de chorar do nada. Poxa, eu sou de Deus, parece que eu estou em pecado, pastor, parece que eu estou fazendo um monte de coisa errada. Vai dando um determinado horário, pastor, e vai me dando uma angústia no meu coração, um aperto na minha alma. Deixa eu dizer uma coisa para você, Jesus, ele passou exatamente por isso, quando ele estava lá, lutando contra o seu eu. Essa angústia, essa tristeza que muitas vezes você é acometido, mas você sabe do seu compromisso com Deus, que você não está aqui na igreja brincando de Deus. Essa opressão, essa angústia, é o momento em que no seu espírito, o Espírito de Deus está dizendo, você precisa sepultar o teu eu. Você precisa vencer as suas vontades. Você precisa entrar num lugar onde você tenha condições de dizer, Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas eu quero ainda te pedir, não seja feito como eu quero. O meu eu quer uma coisa, e não está errado de você ser sincero em dizer assim, ó, o meu eu quer isso, eu quero isso, mas que não viva eu. Se eu puder escolher, o meu eu puder escolher, Senhor, ele vai escolher isso aqui, vai escolher receber, mas que não seja eu escolhendo, mas que a tua vontade prevaleça. Eu quero te dizer, quando o teu eu estiver pensando em receber, é porque o Espírito Santo está mandando você dar.
porque é sempre o contrário. Quando você vem à igreja e uma palavra é ministrada, e muitas vezes essa palavra não é nada daquilo que você gostaria de estar ouvindo, porque é tão bom falar de bênção, é tão bom falar das promessas, é tão bom falar de realização de sonhos, quem concorda? É tão bom falar do que Deus tem preparado para cada um de nós. Mas quando nós ouvimos algo que diz assim, olha, está na hora de você se separar de você mesmo, está na hora de você parar de dar ênfase ao que o teu eu quer, a tua vontade, e começar a se entregar, se aprofundar para fazer a vontade de Deus, o nosso espírito chega a se torcer na cadeira. Não é uma palavra bonita, não é um discurso agradável, mas é uma palavra que transforma as nossas vidas, glória a Deus. É algo que vem e muda a nossa história. É você poder se colocar em pé no momento que a gente for orar, e você com todas as suas forças, você com todas as palavras, você poder dizer assim, Senhor, eu quero sepultar o meu eu hoje, eu quero vencer minha vontade hoje. Porque se você pedir a Deus forças para você vencer a sua vontade, Ele não vai te dar forças para você vencer a tua vontade. Ele vai criar situações para você vencer a sua vontade. Ele vai criar situações para você ser tentado. Deus, me dá força para eu não cair em tentação, por favor. Ele não vai dar força para você não cair em tentação, Ele vai deixar que a tentação venha. Deus, me livra das tentações. Ele não vai te livrar das tentações. Como é que é a oração do Pai Nosso lá no finalzinho? Livrai-nos das tentações, é isso? Não, não nos deixeis cair em tentação. Porque Jesus sabia que o momento da tentação ia chegar. Quando Ele estava lá no Getsemane, orando, a Bíblia diz que Ele sentia tanta opressão que Ele transpirava sangue. A angústia era profunda. Se você quer ir mais profundo com Deus, esteja pronto para enfrentar também situações profundas na sua alma. Momentos que você vai ter. Jesus voltava para esses três aqui. Aqueles lá Ele nem ia lá. Quando Ele chegava nos três aqui, encontrava eles dormindo. Só que esse dormir não é nem cansaço físico. Eles não estavam dormindo porque estavam cansados fisicamente. Eles estavam dormindo porque a opressão era mais forte que as próprias forças deles. Eles até dormiam, pegavam no sono 1, 2, 3 vezes que Jesus vinha, os repreendia. Vocês não podem vigiar comigo, vou ali, vocês não podem orar comigo. É que quando você tem a sensação de abandono, essa opressão parece que aumenta ainda mais. Quando você está esperando contar com alguém, que alguém te ajude, que alguém ore por você, na luta de você contra você mesmo, você vai lutar sozinho. O pastor não vai poder te ajudar. A minha oração para você vencer o teu eu não vai fazer sentido, não vai surtir efeito. Nas horas em que você está sendo provado, você vai se sentir só. E esse sentimento, vou falar talvez uma loucura aqui, é bom. Quando você sente abandono, quando você sente-se só, quando você sente rejeição, quando parece que nem Deus está ali com você. É porque você está lutando contra o teu eu. Porque quando o diabo te ataca, o primeiro que chega são os anjos para te guardar. Diga glória a Deus. Mas quando o teu eu te ataca, não tem ninguém. Por isso que às vezes a gente pensa que é uma luta até injusta, que parece que a gente não vai conseguir. Parece que as forças somem da gente. E de repente você se pega lá de novo, naquela mesma situação, naquela mesma forma, naquelas mesmas atitudes. E ali você vai ter que ser mais forte. É a presença de Deus querendo chegar mais perto. É você querendo se aproximar mais dele. E o teu eu querendo impedir.
Por isso que quando Jesus foi para a cruz, não teve festa no inferno. Vocês sabiam disso? Quando Jesus morreu na cruz, não teve festa no inferno. Não teve comemoração, não estourou champanhe no inferno quando Jesus estava na cruz. Porque a gente tem essa impressão na nossa cabeça, parece que a gente imprimiu isso na nossa mente, a gente vê os filmes, né, da paixão de Cristo, que quando Jesus está lá sofrendo, quando Jesus está lá sendo pregado na cruz, que os demônios estão comemorando. Teve luto no inferno quando Jesus foi pregado na cruz. Foi o pior dia da vida deles, porque Jesus só foi para a cruz para depois ver a glória do Pai, porque ele venceu o seu eu lá no jardim do Getsemane. Então ele não venceu a cruz lá na cruz. Ali foi só um extrato, foi só uma xerox, só uma impressão de quem Jesus estava vencendo naquela hora lá no jardim do Getsemane, gemendo por causa da sua vontade, lutando, diga assim, lutando com todas as forças, sem ter mais força, contra a sua vontade. Para você vencer o seu eu, você vai ter que lutar até não ter mais forças para lutar, porque o teu eu vai insistir em te jogar para o fundo do poço, mas não ir para o profundo com Deus. Ele vai querer que você sempre dê um jeitinho para não orar, para não acordar na madrugada e buscar a presença de Deus, para não ler a Bíblia, para não vir à igreja. Posso ir depois, posso ir domingo que vem, quarta-feira não preciso, sexta-feira não tem necessidade, domingo não tem necessidade, 15 em 15. O teu eu nunca vai trabalhar para você se aproximar de Deus, entenda isso. Eu estava sexta-feira com a minha esposa, e nós estamos participando de um movimento, de uma convenção, de um pastor amigo nosso, lá em Itajaí. Fomos quinta-feira com alguns outros amigos, e aí sexta-feira ela falou para mim, vamos hoje? Eu falei, vamos. E aí eu saí daqui da igreja e fui para casa. Quando eu estava chegando em casa, eu falei para ela assim, amor, acho que eu não vou, eu estou cansado, meu corpo está cansado. Hoje eu atendi sexta-feira praticamente o dia todo, orei pelas pessoas, pedi que pessoas viessem aqui orar por mim também. Passamos quinta-feira uma luta tremenda. E aí eu falei para ela, sexta-feira eu não vou, amor, eu vou descansar, vou chegar em casa, vou tirar meu sapato, vou botar meu pé para o alto e eu vou ficar quietinho no meu canto. E aí ela olhou para mim e falou assim, oi pastor, tudo bem? Lembra quando você fala para as pessoas que o dia que você não está com vontade de ir? Eu falei, sua miserável, não faça isso comigo. Lembra que quando você diz que não está com vontade de ir, é o dia mais abençoado e que você deve ir, porque é o teu eu querendo impedir de você ir mais profundo com Deus. Ela não falou desse jeito, isso aqui é eu doido falando com vocês. E aí eu fiquei assim, envergonhado, mas no fundo eu pensei assim, ó, vou chegar em casa, vou falar para ela, vamos tomar um banho. Quando ela tomar um banho, ela também vai ficar relaxada e não vai querer ir. O meu eu continuava lutando, pessoal. E aí parece uma coisa, ela sai do banheiro com mais, e aí, já está pronto? Eu falei, vamos. E fomos. E vou dizer uma coisa para você, eu cheguei mais perto de Deus um pouquinho. Eu conseguia me aproximar um pouco mais dele. Eu consegui ficar um pouquinho mais parecido com Jesus nessa palavra que eu ouvi sexta-feira à noite. Eu consegui parecer um pouquinho mais com ele. Há mais de uns 10 anos que eu não tinha ouvido algo tão profundo. E vou te falar, algo bem simples. Só que com Deus, quando você está entregue, quando você deixa o teu eu de lado, não tem coisa simples. Amém?
Nada é simples. Qualquer hino vira um culto. Qualquer amém vira um louvor. Diga glória a Deus. Nada é simples. Quando você começa a ir no mais profundo com Deus, você liga no teu carro um louvor, de repente você já começa a sentir a presença dele. Uma oração não é simples. Você pode até ir fazer uma simples oração, mas quando você vai fazer uma simples oração e você está ali no Getsemane, se separando de você não está ali pedindo bênção apenas, você não está ali pedindo milagres, você está ali rendido aos pés do Senhor, angustiado, com a alma aflita, porque o teu espírito está chegando a Ele. Então não é uma simples oração, você já começa a chorar de alegria, sentindo o gozo do Espírito Santo na tua presença, na tua vida, no teu coração. Aquele lugar deixa de ser um banheiro, deixa de ser um quarto, deixa de ser uma sala e se torna um santuário do Deus vivo. Diga glória a Deus. Porque dele, por ele, para ele são todas as... Me ajuda aí, vai. O que dele, por ele, levanta a mão, diga. Para ele são todas Aleluia. as coisas. Mais uma vez, diga isso. Porque dele, por ele, diga, para ele. Para ele são todas as coisas. Levante as mãos. Declare isso, meu irmão. Porque dele, por ele, sim, Senhor. Sim, Jesus. Para ele são todas as coisas. Agora, declare a Ele toda a honra, a Ele toda a glória. A Ele a glória. Oh! A Ele a glória. Diga! A Ele a glória. Sim, para sempre. Para sempre, amém. Você pode declarar isso. A Ele a glória. A Ele a glória. A Ele a glória. A Ele a glória. Senhor, Para sempre, amém. aleluia. Não é um louvor apenas, não é um hino. Quando você mergulha nesse lugar, tudo vira motivo para adoração. Entendeu, Josi? Tudo vira motivo para adoração. Se eu estiver chorando, eu vou estar adorando. Se eu estiver sorrindo, eu vou estar adorando. Se eu estiver colhendo, eu vou estar adorando. Se eu estiver plantando, eu vou estar adorando. Se eu estiver recebendo, eu vou estar adorando. Se eu estiver perdendo, eu vou estar adorando. É nesse lugar que você tem que mergulhar. Eu quero que você venha comigo nesse lugar. Aí a vida nesse mundo já não presta, não faz sentido. Eu não estou mais no raso, aonde as coisas podem me atingir. Eu quero te levar comigo para esse lugar. Entendeu, Zé? Você tem que ir comigo para esse lugar. A gente tem que ir junto, pessoal. Entendeu, Paulo? A gente tem que mergulhar nesse lugar. Vai ter momentos que você vai dizer assim, graças a Deus que o dia acabou. Parecia que ia durar uma semana o dia de hoje. Eu não estava aguentando mais. Se não me dá 6 horas, graças a Deus que escureceu, porque eu estava vendo a hora do meu eu me sufocar. Graças a Deus que eu saí desse lugar, que eu saí desse ambiente, porque senão... Então os discípulos estavam ali e eles chegavam a adormecer, porque eles não estavam aguentando, suportando isso.
Eu vou dizer uma coisa para você, que Deus te bote para dormir se for para você desistir, mas que você não saia desse lugar. Diga glória a Deus. Tem problema que eles estavam dormindo, mas eles continuavam lá no jardim do Getsemane. Jesus pegava no pé deles, Jesus chamava a atenção deles. Mas se for para pecar, que eu durma. Oh, amém. Mas que eu não saia desse lugar de separação, desse lugar de renúncia. Nem sempre eu vou estar produzindo, nem sempre eu vou estar, multiplicando. Pode ser que vai ter momentos que você também vai fazer como aqueles 3 fizeram, adormeceram. A opressão era tão grande, o peso da glória de Deus naquele lugar era tão intenso, que eles não suportavam, o corpo deles desfalecia. Você entende isso? O corpo desfalecia, as forças deles desfaleciam, mas eles permaneciam naquele lugar de separação, de entrega. Hoje Jesus convidou vocês para ir para o Getsemane. Amém? Para você entrar. E você vai passar essa semana. Se aqui no primeiro grupo, se ali no segundo grupo. E eu vou te dizer uma coisa, eu sou meio ousado. Eu já tenho falado para Jesus, eu quero estar aqui onde o Senhor estava. Porque daqui foi para a cruz e foi para a glória. O grande propósito de Deus se cumpriu. Só que eu também estou consciente que se eu quero estar aqui onde Ele estava. Lembra que a mãe de Tiago e João disse assim: "Ó, Jesus, quero te pedir uma coisa, Jesus. Quando o Senhor chegar lá na tua glória", lembra dessa passagem? "O Senhor deixa os meus 2 filhos, um ficar na tua direita, outro ficar na tua esquerda?" Ela não queria nada, né? Ela não queria quase nada, né? Pedido da mãe de Tiago e de João. O Senhor deixa um ficar na tua direita, outro na esquerda. Aí Jesus veio para ela e falou assim: "Mulher, dura coisa me pediste. Pergunta para eles se eles podem beber o cálice que eu bebo. Pergunta para eles se eles estão dispostos a fazer o que eu estou fazendo. Pergunta para eles se eles querem ir para o lugar aonde eu estou indo." Esse lugar, e repito, não é onde tem uma mesa farta. É um lugar de solidão, é um lugar de angústia, mas é o único lugar que você vence o teu eu. Você não vai vencer o teu eu num lugar de festa, num lugar de felicidade. Você vai ter que esmagar ele. Por isso o jardim da separação. O jardim do existe essa palavra? O jardim do esmago. Existe, não é, Érica? Jardim do esmago? Não sabe? Me ajuda aí. Por isso que o crente, por isso que o homem de Deus, dona Cida, a mulher de Deus, tem que entender que para ele ter uma vida de felicidade, ele tem que suportar as tristezas. Não é porque Deus te ama menos que você está se sufocando, que você está sentindo angústia na tua alma. Eu quero dizer para você, desde o dia que você decidiu por Jesus, quando você sentiu o pior tempo da sua vida, o pior momento da sua vida, é o momento que você vai chegar mais perto de Jesus. Quando você tiver com vontade de desistir de tudo, de jogar tudo para o alto, de sair correndo, não deixar nem rastro. É o momento que o teu espírito, que a tua alma está em conflito. É a carne conflitando contra o espírito. É a vontade de Deus conflitando com a tua vontade. Aí vira um turbilhão dentro da gente. Quando você entristece o teu eu, você alegra o Espírito de Deus. E quando você alegra o Espírito de Deus, Ele vem com a glória dele e se estabelece na sua vida. Diga glória a Deus. Você tem que entristecer, se constranger a tua vontade, o teu eu. Ali, a guerra de Jesus não era contra Satanás, mas contra ele mesmo. Quando ele diz assim, acho que é o verso 39, não seja feita a minha vontade, mas seja feita como tu queres. E sim, coloque aqui ó, o verso 39, o finalzinho do 39.
Passe de mim esse cálice. Todavia, não seja... Jesus não foi hipócrita, Jesus não foi... não quis enganar, não quis se fazer de tal. Sabe como a gente quer fazer às vezes? Não, isso aí comigo não acontece. Hã? Não, isso aqui comigo não. Jesus foi extremamente sincero, foi gente, foi ser humano ali. Não é pecado você ser gente, por favor. Não é pecado você se mostrar humano e reconhecer a tua fraqueza, as tuas deficiências. Não se esconda de trás da sua Bíblia que você tem, do seu título de cristão, dos anos que você tem na igreja. Todos os dias, dobre o teu joelho e diga: Pai, eu preciso da tua misericórdia. Uma coisa você não precisa pedir para Deus: amor. Ele te ama incondicionalmente. Antes de você nascer, Ele já te amava. Mas uma coisa você precisa implorar todos os dias: pela sua misericórdia. Todavia não seja feito, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Vocês lembram quando Pedro pediu para Jesus para ele andar sobre as águas? Lembra? Quem lembra? Faz assim com a mão, com as duas mãos, bem altas assim as mãos assim. Faz assim com as mãos, levanta as mãos, isso. Levanta as mãos assim, dá uma balançada assim, ó. Faz assim para cá. Agora faz assim para cá. Agora para frente. Isso! Diga glória a Deus! Pastor, se o senhor não me chama agora, eu estava indo. Lembra quando Jesus apareceu andando sobre as águas e Pedro falou: quem está aí? É um fantasma? Quem está aí? Aí Jesus falou assim: calma, sou eu. Aí Pedro falou assim: então se és tu, eu quero andar sobre as águas também. Jesus falou para Pedro: vem. E Pedro foi. Uma coisa muito legal, Mateus 14, 29, fala que ele disse: vem, e Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Olha o 30. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e começou a afundar e gritou: salva-me, Senhor. Aí você pensa comigo, andar sobre as águas deve ter sido uma coisa extraordinária para Pedro, algo novo, algo diferente. Sabe aquele milagre, o impossível? Sabe quando você... Vamos aqui usar um exemplo como se fosse nós lá no lugar de Pedro. Você ora por alguém que está morrendo ou que está morto, essa pessoa torna a vida. Você ora por alguém que foi desenganado pela medicina e essa pessoa de repente vai fazer exames e não tem mais nada. De repente você começa a orar por alguém que está lá na prostituição, está lá na dependência das drogas. E essa pessoa vem, entrega a vida para Jesus e começa até a pregar a palavra de Deus. Eu quero dizer para você que é algo semelhante ao que aconteceu com Pedro, dele andar sobre as águas. Isso é um exemplo do sobrenatural acontecendo na vida de alguém que crê numa ordem de Deus. Qual foi a ordem de Deus para Pedro? Vem, e ele foi. Não mediu as consequências. Se você quer que algo extraordinário aconteça na sua vida, não basta você ficar pedindo: Deus, eu quero que o Senhor faça isso. Não basta. Você precisa ir. Você precisa não medir as consequências. Você precisa não ficar perguntando como vai acontecer. Não sei de que jeito, não sei de que forma. Eu sei que vai acontecer, porque milagre não se explica. Repita: milagre não se explica. Aonde eu quero chegar com isso? Que Pedro, andando sobre as águas, estava acontecendo algo extraordinário. Mas uma coisa muito forte aconteceu também, que é aqui, ó, verso 30. Quando ele observa a força do vento, ele começa a afundar e ele diz: Senhor, salva-me. Ele pede socorro para Jesus. Mais importante do que você andar sobre as águas, aprender a andar sobre as águas, mais importante do que isso, é você não desaprender a pedir socorro. Vocês não entenderam isso? Você entendeu isso? Hã? Fala aí. Muito forte. Fala aí, o que você entendeu? Reconhecer o senhorio de Deus, né? Porque às vezes quando começam a acontecer coisas na nossa vida, bênçãos, portas se abrem, respostas são atendidas, orações são atendidas, a gente começa a se esquecer de uma coisa bem simples,
que é sempre que precisarmos, podemos pedir socorro para Jesus. E Pedro não desaprendeu isso. No meio de algo muito grandioso que estava acontecendo com ele, ele não esqueceu que ele precisava pedir socorro para Jesus quando precisasse. E que ele podia fazer, que ele não ia ser menos de Deus por causa disso. Ele não ia ser envergonhado por causa disso. Os amigos no barco viram o sobrenatural, que é andar sobre as águas, mas aprenderam uma lição: quando você precisar, não se apoie nas coisas que já aconteceram, achando que por causa das coisas que já aconteceram, você não precisa mais de ajuda, você não precisa mais orar, você não precisa mais dobrar o teu joelho e dizer: Senhor, me socorre, eu estou perecendo, eu estou afundando. Parece que Pedro estragou tudo, né? A gente olha e conhece o Pedro cabeçudo. Quantas vezes eu já preguei isso? Pedro miserável, poxa vida, por que ficou olhando para a força do vento? Custa, Pedro, você olhar para Jesus. Mas é que tinha que ter uma lição para nós ali. Quando você estiver indo muito bem, quando as coisas estiverem fluindo para você, se for preciso você pedir socorro, peça. Você não vai estragar tudo. Ele não vai deixar de te abençoar, porque você dobrou o joelho e disse assim: Pai, eu estou fraco. Pai, eu não estou aguentando. Ele não vai deixar de te abençoar, porque você orou dizendo: eu fiz tudo errado, Senhor. Eu olhei para o vento, eu olhei. A Bíblia diz que quando Pedro afunda e diz: Senhor, me socorre, ele não se esquece de pedir socorro quando ele precisa. Jesus vem e dá a mão. Ele não deu a mão para ele andar sobre as águas, mas ele deu a mão para tirar ele das águas. Quando você estiver sentindo que está sozinho, está andando muito solto, ele vai te deixar afundar. E quando ele te deixar afundar, peça socorro. Prontamente ele vai estender a mão e vai dizer: vem cá. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé. No meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, ele me socorrerá. Amém. Quem está aí comigo ainda? Está forte aqui, gente. Eu estou dando tudo o que eu tenho para você. Aliás, eu não tenho nada. Não tenho prata, não tenho ouro. Mas o que eu tenho eu te dou, para você levantar e andar a partir de hoje. Antes da sua morte, Jesus era o filho unigênito. Depois da sua morte, Jesus se tornou o primogênito. Único. Primogênito. O que é primogênito? Primeiro de muitos. Sempre que tem o primeiro, vai ter o quê? O segundo, o terceiro. É ou não é? Então, quando Jesus veio para a terra, ele era chamado de filho único, meu unigênito, meu filho amado. Ele deu o filho único. Quando Jesus morreu, venceu o seu eu, lá no Getsemane, se entregou por inteiro e foi para a cruz, ele se torna o primogênito, ele se torna o primeiro de muitos. Ou seja, quando você se sente único, se sente exclusivo, e você não se entrega verdadeiramente, a Bíblia diz que o grão de trigo, eu anotei, eu vou achar, eu anotei aqui, está em João 12, 24, quer ver? João 12, 24,
Você não pode mais se achar único ou exclusivo. Você tem que ser o primogênito. Você tem que ser o primeiro de muitos que vão conhecer Jesus na sua casa. O primeiro de muitos que vai conhecer Jesus no seu trabalho. Diga glória a Deus. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra, não o quê? Não morrer, fica ele como? Fica sozinho. Fica ele só, mas se ele morre, produz muito fruto. É isso. Você pega a semente. Você já viu o trigo? Já viu o grão de trigo já? Como é que é? Conhece grão de trigo? É um negócio cascudo. É ou não é? Áspero. Pega um grão de trigo na sua mão e faz assim para você ver. Tem muita gente cascuda. Não vou falar isso não. Fala ou não falo, Zé? Tu me libera? Hã? Cascuda, áspera. Entendeu, Fabiana? Tem ou não tem? Não tem gente cascuda, áspera? Quem já foi assim já? Tá bom, não vou olhar. Quem já foi? Quem ainda é? Fica com a mão erguida, agora baixa. Oh, Jesus! Não tem problema. Joga o grão de trigo na terra. Primeira coisa que ele tem que fazer: se entregar à terra. Aquela casca começa a sair. A casca começa a se abrir. Se ele não se entrega, se ele não morrer, ele vai apodrecer. Você sabia que a semente, primeiro ela precisa apodrecer aquela casca. A casca tem que sair. E aí começa a brotar. E aí vai produzir muitos frutos. Sabe por que tem gente que não produz nada? Porque é único, porque é exclusivo, porque não morreu. Quando você morre, quando você se entrega, você se torna primogênito, primeiro de muitos frutos. Diga glória a Deus. Oh Senhor, oh Jesus, eu quero ser assim. Quem quer ser assim? Puxa vida. Para terminar, estou terminando, pessoal. Dá vontade de não terminar, dá vontade de não parar. Nós estamos num lugar muito especial hoje. Não é aqui Templo dos Milagres, não. Esse lugar especial que eu estou te falando, que Deus está te colocando, é um lugar espiritual, é um lugar de muita intimidade com Deus. Você vai sair daqui sentindo o carinho do Espírito Santo em você. Cuidado dele por você. Eu posso te fazer um pedido? Não deixe nada, não deixe ninguém, não deixe o teu eu, não permita que alguém, que algo roube o que Deus já preparou para você viver. Não deixe. O que Deus preparou para você viver, Ele já confirmou aí no teu espírito, dentro de você. Você já sabe o que é. E você também sabe que está faltando um pouquinho. E o pouquinho que faltava era exatamente isso: você se separar do seu eu. A ordem da semana, a palavra da semana, do dia da semana, não sei lá de quanto tempo que vai durar isso em nós, borbulhando dentro de nós. Eu preciso me separar de mim. Porque quando há separação, há mudança. Não existe separação sem mudança. E não existe mudança se não houver uma separação. E toda mudança, ela é trabalhosa, desgastante, mas necessária. Ninguém gosta de mudança. Eu me lembro que meu pai era transferido de ano em ano. Professor, e ele era aquele cara tapa-buraco. Meu pai era muito encrenqueiro. Meu pai era da época que tinha aquela palmatória. Sabe o que é palmatória, não? Quem sabe? Era uma régua com um buraco na ponta. O aluno desobedecia, mandava fazer assim, levantava uma bolha aqui já. Era na pancada. E meu pai arrumava muito problema com os pais de aluno, e às vezes eles iam lá, meu pai era transferido. Aquele seu Silvino que estava aqui outro dia, assim. Bicho era... E eu me lembro que toda mudança, alguma coisa se perdia no caminho. A gente chegava lá,
alguma coisa se quebrava, alguma coisa se estragava. Perdão. Mas alguma coisa nova sempre acontecia. Então nas mudanças da sua vida, alguma coisa vai se perder, alguma coisa vai se quebrar, mas algumas coisas novas vão acontecer.